Olá, irmãos, olá, família de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Eu sou Mário Tereza, esposo da Ivana, pai do Heitor, para quem não me conhece, né? Professor dessa honrosa e ilustre EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos aqui mais uma vez de maneira virtual para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, para compartilhar daquilo que a gente já vem falando nos cultos, dar andamento à lição que a gente vem estudando nesse ano, que iniciamos há 3 semanas atrás. Hoje, por força dessa pandemia, mais uma vez, impedidos de estarmos juntos fisicamente, mas essas dificuldades desse tempo, de maneira nenhuma, elas podem impedir a nossa comunhão. E eu louvo a Deus por termos esse canal, por podermos usar essa mídia para a gente se comunicar, para a gente se falar, para a gente aprender de Deus, para a gente crescer, para a gente ter comunhão, não é, meus amigos? Que é aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Amém? Bom, a gente vai ter um tempo agora de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical, hoje, Escola Bíblica Digital. Vamos ter um tempo de estudos, uma lição hoje, embora seja muito objetiva, é muito valiosa, com alguns conceitos muito preciosos para o reino de Deus. Eu espero que você seja muito abençoado através dessa lição que nós teremos hoje, e é com muita reverência que a gente vai passar esse tempo juntos. Eu peço a você que tenha essa consciência de reverência à palavra de Deus nesse momento. Então se concentre, pega a sua Bíblia. Se você costuma ver no celular, pega seu celular, seu smart, e a gente vai ter um tempo muito produtivo, eu imagino, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Por falar em reverência, vamos ter agora um tempo de oração, né? Para a gente começar um estudo, a gente primeiro precisa orar. Oremos então, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela nos instrui, ela é nosso manual. Ó Deus, nós devemos se debruçar sobre ela todos os dias. Nós devemos, ó Deus, ó Pai, nos alimentar dela todos os dias, tal qual a gente se alimenta do pão diário. A gente deve se alimentar, ó Deus, da Tua palavra todos os dias. Essa é uma bandeira, é uma tecla que eu venho apertando, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, que eu não passe nenhum dia da minha vida sem ler a Tua palavra, e eu desejo isso para os meus irmãos também. Agora Deus fala com a gente, Senhor. Nos mostra a Tua vontade, nos mostra aquilo que o Senhor preparou através desse estudo. E é em nome de Jesus que eu clamo pela ação do Teu Espírito para que abra o nosso entendimento, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje o nosso tema hoje se chama Mantendo o Foco em Deus. Como eu estou sem nenhum recurso nesse vídeo, nenhuma legenda, nada, infelizmente, eu vou mostrar para os irmãos, olha, dá para ver daí? Mantendo o foco em Deus. Eu estou mostrando porque eu acredito que quando você vê uma coisa, você grava melhor do que quando você ouve. Então, olha só, leia e repita aí em voz alta. Vamos lá, repete comigo aí. Faz de conta que a gente está no tempo. Repete agora aí. O tema da lição é Mantendo o Foco em Deus. Amém, queridos? Mantendo o foco em Deus. Sabe, você certamente tem ou já teve contato com algum aparelho fotográfico, seja uma câmera, um celular. No meu celular, por exemplo, tem um modo de ajuste de foco. É interessantíssimo esse recurso.
você vai fazer uma fotografia, então você seleciona na imagem que você está fotografando o que você quer focar. Você aperta sobre essa imagem, sobre esse ponto da imagem, e a câmera vai lá e foca, ela ajusta o foco. Então esse local onde eu ajustei o foco, ele vai sair na fotografia nítido, perfeito. Vai sair perfeito na fotografia, vai sair com a nitidez destacada. Enquanto que tudo demais, todo o entorno, né, todos os demais elementos daquela fotografia vão ficar desfocados, ou seja, eles vão ficar embaraçados, vão perder a nitidez. Eles não interessam tanto, eles apenas configuram ali o todo, mas o objeto do meu foco, esse sim, vai sair perfeito na fotografia. Isso é ajustar o foco. Isso é ter o foco. O objeto do foco é onde você vai enveredar com a sua visão e sua visão vai pegar perfeitamente aquele ponto. O objeto desfocado que está por trás do foco não vai ser tão nítido, ele não tem tanta utilidade assim. Então isso é manter o foco. E o que esse estudo nos chama, o que nos chama a atenção desse estudo é exatamente isso, não perder o foco em Deus. Veja bem, que interessante. A gente deve dar ênfase àquilo que é relevante, àquilo que é importante para nós. Então, quando a gente fala mantendo o foco em Deus, significa que devemos dar ênfase às coisas de Deus. Amém? Bom, dada essa explanação inicial, não sou técnico em fotografia, eu acho que a explicação é essa. Mas eu acho que deu para você entender. Vamos entrar no texto proposto para esse estudo, de Esdras 4, de 1 a 3. Esdras 4, de 1 a 3. A gente vem estudando o livro de Esdras e Neemias nessa série. Eu que iniciei, inclusive, a série lá no tempo, há 2 semanas atrás, na semana passada já teve um outro estudo, e hoje a gente dá andamento nessa sequência de estudos baseados nos livros de Esdras e Neemias. Eu recomendo que você faça essa leitura depois com calma. Dos livros todos são livros pequenos, mas é uma leitura muito interessante, rica em lições para nós, povo de Deus. Recomendo mesmo que você faça essa leitura. Amém? Vamos lá em Esdras 4, de 1 a 3. Eu vou ler para a gente, peço que você me acompanhe. Diz assim, vou ler bem devagar. Quando os inimigos de Judá e Benjamim ouviram dizer que os exilados haviam voltado e estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles se aproximaram de Zorobabel e dos outros chefes de famílias e sugeriram: deixem-nos trabalhar com vocês, pois estamos tão interessados em seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios a ele, desde que Esar-Adom, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesuá e outros chefes das famílias de Israel responderam: não, vocês não podem ter parte na reconstrução do templo do nosso Deus. Nós é que devemos construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, exatamente como Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Meus amigos, o que estamos lendo? Pessoal, vamos contextualizar de novo. O povo de Israel ficou, por desobediência à palavra do Senhor, acabou ficando exilado, acabou sendo cativo em outras nações. O povo foi capturado e destituído da sua identidade. O povo virou escravo, vamos dizer assim. O povo não era bem escravo, eles viraram cativos em outra nação. A nação de Israel foi saqueada. Com ela, a sua cidade
de Jerusalém, a cidade principal, sua capital, e também o templo do Senhor foram destruídos. Então, meus irmãos, o povo viveu 70 anos nesse cativeiro. 70 anos nesse cativeiro. Uma geração inteira se foi vivendo sob o jugo de outra nação. Olha só, hein? O povo de Deus, aquele povo que era para viver com abundância, né? Aquele povo que era para viver uma vida próspera, por conta de se desviar, de desviar o foco daquilo que era a vontade de Deus, por conta do pecado, o povo acaba sendo cativo em outra nação. Acaba vivendo subjugado por outra nação. 70 anos depois, Deus começa a levantar algumas pessoas, entre elas Esdras e Neemias, que são os livros que a gente tem como base para esse estudo. Começa a levantar algumas pessoas para reconstruir a cidade de Jerusalém e para reconstruir o templo do Senhor que ficava em Jerusalém. Acontece que, como a gente leu aqui, o povo de Deus tinha muitos inimigos. E quando esses inimigos souberam que o povo estava reconstruindo, porque se trata aqui, gente, de reconstruir uma identidade de uma nação, né? Era uma empreitada cívica, nacionalista, também espiritual, é verdade, e é por isso que a gente está estudando, por ser espiritual. Afinal de contas, não é uma aula de história aqui, é uma aula de EBD, de escola bíblica, mas era também uma empreitada cívica, era uma empreitada para reconstruir a identidade daquela nação, da nação de Israel. Havia muitos inimigos dessa nação, como há ainda hoje. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra ocasião. Mas é importante pontuar isso. A nação de Israel tinha muitos inimigos, tá? E esses inimigos, com o intuito de sabotar, veja bem, com o intuito de sabotar essa reconstrução, se oferecem a Zorobabel, que era um dos líderes, se oferecem a Zorobabel como pretensos ajudantes. Veja bem, eles queriam, na verdade, sabotar a reconstrução do templo de Jerusalém e da cidade, dos muros da cidade de Jerusalém. Porque eles não queriam que essa nação de Israel fosse forte, porque eles sabiam que a nação de Israel forte era uma ameaça a eles. Afinal de contas, era a nação cujo Deus era o Senhor. Isso continua atual. Isso continua atual, mas isso é assunto para outra história. Então, meus amigos, vejam bem o que se procede. Zorobabel e os chefes, ali os líderes daquele movimento, né, tiveram sabedoria para dizer o quê? Não. Nós é quem vamos reconstruir o templo e a nossa cidade. Vocês não vão se meter aqui. Vocês não vão se meter aqui. E eles ainda, e o Zorobabel e os chefes da família ainda, no final, já no final do texto, eles falam algo interessantíssimo. Eles dizem assim: exatamente como Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Então o contexto é esse. O povo que estava cativo começa a voltar para a sua cidade, voltar para os seus termos e começa a reconstruir a sua identidade, começa a de alguma forma se reconectar com o propósito de Deus. A mão de Deus estava sobre eles e eles só começaram a fazer isso porque Deus assim o quis. Mas o interessante, e aí a gente já vai para o primeiro item do nosso estudo, é que o rei da Pérsia anuiu. O rei da Pérsia concordou. O rei da Pérsia ordenou essa reconstrução. A gente já viu isso nos estudos anteriores, mas é interessante a gente perceber. E aí a primeira pergunta que você pode fazer é: mas se o rei da Pérsia mantém Israel cativo, por que ele autorizou, concordou e até ordenou que a cidade de Jerusalém e o seu templo fossem reconstruídos? Me parece que aí há uma divergência, há uma incoerência. Ora, se eu tenho um pessoal escravo, para que eu vou querer que eles reconstruam a sua cidade, voltem para o seu país? Eu vou querer que eles fiquem ali, sob o meu jugo?
Meus amigos, a explicação é um tanto quanto simples. Tudo que o rei da Pérsia queria não era uma... Quando a gente fala que não era escravidão, era um cativeiro, é porque tem essa diferença. O rei da Pérsia não queria que o povo ficasse lá sofrendo sem produzir nada. O rei da Pérsia queria que o povo ficasse na Pérsia, porém pagando impostos. Ou melhor, ele nem se importava do povo ficar em outro lugar desde que pagasse os impostos. Então tudo que ele não queria é que o povo de Israel estivesse descontente. Ele queria que o povo estivesse feliz, trabalhando, produzindo, mas pagando impostos para a sua nação, para a Pérsia. Ele queria arrecadar. Então, o intuito do rei em liberar o povo para reconstruir a sua cidade, seu templo, não eram nobres, vamos dizer assim. Ele estava de olho na paz, entre aspas, para que o povo ficasse ali vivendo a sua vida. Ele não estava se importando, ele não estava nem aí para quem eles estavam adorando. Ele queria simplesmente que no fim do mês o povo fosse lá de bom grado e pagasse os impostos. Então, Ciro, o rei da Pérsia, as suas intenções eram essas. Porém, meus amigos, não podemos dissociar dessa liberação de Ciro, o rei da Pérsia, nem de Dario, que era o rei da Babilônia, que eram as duas nações que subjugavam Israel nesse tempo. Não podemos dissociar essa boa vontade deles da vontade, essa sim, de Deus. Porque Deus usa os homens para os seus propósitos. Deus usa toda a situação para os seus propósitos. E aqui não foi diferente. Veja bem. Desculpa o lapso, que eu me perdi aqui na folha, mas veja bem. Nós somos comprados por alto preço. E uma vez comprados por alto preço, nós temos que manter o foco nas coisas de Deus. Se você é um cristão, você tem que manter um foco nas coisas de Deus, como esses cristãos tiveram. Eles foram usados porque eles estavam focados em Deus. Muitos cristãos estavam dispersos naquela época e não participaram dessa reconstrução. Estes que a gente está lendo, eles participaram porque eles eram focados em Deus. Então, quando o foco está em Deus, tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Aquele que está focado em Deus. Então, com foco em Deus, Deus usa pessoas, situações, Deus usa a história a seu favor, e foi o que aconteceu aqui, nesse nosso estudo. Porque nós, apesar de vivermos na terra, nós não somos daqui. Apesar de sermos carne, nós não podemos viver na carne. Irmãos, nós somos extraterrestres. Porque nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós precisamos estar focados em Deus para que Ele, com sua graça e misericórdia, cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Aliás, os propósitos de Deus em nossas vidas estão estabelecidos. Quando a gente não foca nele, é que a gente não percebe. Se a gente foca naquela parte lá desfocada da foto, aquela borrada, a gente vai viver de borrão, ao invés de viver da nitidez da presença de Deus. Ao invés de viver no destaque da presença de Deus. O que aconteceu aqui foi isso. O povo estava, os chefes de família, os líderes, estavam focados em Deus, e Deus usou os reis para liberar a construção, a reconstrução da cidade de Israel e do templo do Senhor. Isso só foi possível porque eles tinham a certeza de que, apesar de viverem neste mundo, eles não eram desse mundo. Apesar de viverem na terra, eles não eram da terra. Eles precisavam viver aqui, mas com foco lá em cima. Eu me lembrei agora de uma história muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês.
há muito tempo atrás, na EBD, a gente recebeu uma irmã, eu era aluno da EBD, desculpa, gente, tá calor aqui. Eu era aluno da EBD, a gente recebeu uma irmã que viveu a vida, ela já tinha uma certa idade, ela viveu a vida toda na mentira de uma religião. Então ela tinha acabado de conhecer o cristianismo e ela chegou para a EBD, ela tinha muitas perguntas que eram perguntas sinceras, mas também eram muito engraçadas. E teve um dia, houve uma vez que ela, logo no comecinho, ela perguntou ao professor da EBD, professor, uma dúvida que eu tenho, a gente que acredita em Deus, a gente deve acreditar em extraterrestre, em ET. Você acredita em ET, professor? E o professor respondeu, foi hilário, o professor respondeu, eu acredito, porque eu sou um deles. Então a gargalhada foi geral na sala. E ela obviamente não entendeu muito bem aquilo, né? Mas a gargalhada foi geral na sala e depois ele explicou. Eu sou um extraterrestre, porque eu vivo nesse mundo, mas eu não faço parte dele. Eu sou de outro mundo, então eu sou um extraterrestre. E você também é. Foi muito engraçado, mas o que ele está querendo dizer é exatamente isso. A gente vive aqui, mas a gente não é daqui. A gente não deve viver sob a perspectiva tão somente do que acontece aqui nessa terra. Aliás, Jesus fala que se você vive sob a perspectiva do que acontece tão somente aqui nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Essas são palavras do Senhor Jesus. Olha só, as nossas perspectivas têm que estar no alto, irmão. No alto. Então, meus amigos, vamos dar andamento aqui. Em primeiro lugar, para manter o foco em Deus, você precisa, como a gente acabou de ver, ter a consciência de que você é dessa terra, mas você não pertence a ela. Então, seu foco tem que estar nas coisas do alto. Assim, Deus usa pessoas, nem que seja o rei mais poderoso, para cumprir os seus propósitos. Amém? Número 2, temos 3 itens para essa lição, esse é o número 2. Deus tem uma missão para seus servos. Deus tem uma missão para seus servos. Eu e você, não importa quem você seja, há um propósito de Deus na sua vida. Assim como havia um propósito de Deus na vida de Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Assim como havia um propósito de Deus na vida do Esdras. Assim como havia um propósito de Deus na vida do Josué. Assim como havia um propósito de Deus na vida do Zorobabel e de tantos outros que foram usados naquele tempo para aquele propósito específico. Há um propósito de Deus na sua vida. Meus irmãos, havia um propósito de Deus, inclusive na vida do rei Dario, na vida do rei Ciro, que eram os reis cuja nação era inimiga de Israel, mas havia um propósito de Deus na vida deles. Tanto é que eles permitiram a reconstrução da cidade. Meus irmãos, há um propósito de Deus na sua vida. Você não está vivendo à toa, de bobeira. Você não está vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria lá o cantor popular. A sua vida não é isso. Há um propósito específico de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é o tipo do seu relacionamento com Deus, mas eu imagino que em algum momento da sua história você conheceu de forma íntima e pessoal Jesus. Se você não conheceu, você ainda vai passar por isso. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Ele. Você vai conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o fato é que, se você já o conhece dessa forma, o fato de você não ter sido arrebatado naquele instante em que seu coração se derramou diante de Jesus e você falou, eu quero isso para a minha vida, o fato de você não ter sido arrebatado, levado aos céus naquele momento, é o fato de que existe um propósito de Deus na sua vida. A partir do momento que você criou essa consciência de que eu sou o Filho de Deus, de que Jesus morreu por mim, é porque você
a partir daquele momento, vai cumprir um propósito diante da revelação que você teve, diante do entendimento que foi transformado. Meu irmão, a vida cristã é uma caminhada, e é uma caminhada de mãos dadas. Você precisa pegar na mão de alguém aí e falar: eu estou indo por esse caminho, vem comigo também. Se tem um irmão na beira do caminho que está lá, tropeçou numa pedra, não consegue levantar, você que tem que estar lá com a sua mão pronta para levantá-lo. Ah, mas a pedra é grande, não vou conseguir remover, então senta ali com ele. Até que vocês tenham força para isso, não importa qual obstáculo seja. A vida cristã é uma caminhada não para ser feita sozinha, é para ser feita em comunhão. E Deus tem um propósito na sua vida dentro dessa perspectiva. Para isso, para que esse propósito seja cumprido, para que você o entenda, para que você até mesmo perceba qual é esse propósito, você precisa, adivinha? O que você precisa? Deixa eu mostrar de novo aqui. Manter o foco em Deus. Manter o foco em Deus. Para que o propósito de Deus na sua vida esteja claro para você, seja revelado a você, você consiga entendê-lo, você precisa manter o foco em Deus. Só assim, irmãos. Só assim. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Em terceiro lugar, eu espero que você esteja entendendo. Antes de ir para o terceiro item, eu espero que você esteja entendendo que a nossa vida só vale a pena se o nosso foco estiver em Deus. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a Ele. Eu sei que o Senhor de todas as coisas tem um propósito em minha vida. Para que eu usufrua dessas verdades absolutas, eu preciso manter o meu foco em Deus, ajustar a minha câmera aonde realmente importa, e aquilo que não tem significado, aquilo que não tem relevância, vai ficar à margem, porque o seu foco precisa ser Deus. Amém? Vamos para o terceiro item. Ainda sobre esse signo, manter o foco em Deus. Mantendo o foco em Deus, nós vamos identificar os opositores do projeto de Deus na sua vida. Vou repetir o terceiro item. Você precisa identificar os opositores do projeto de Deus na sua vida. Você viu no texto que a gente leu que os inimigos do povo de Deus queriam sabotar aquele projeto. Mas eles queriam sabotar aquele projeto sob uma forma de lobo em pele de cordeiro. Eles ofereceram ajuda com o intuito de destruir. Eles ofereceram ajuda para construir com o intuito de destruir. Meus amigos, nós precisamos identificar aquilo que está tirando o nosso foco do projeto de Deus para a nossa vida. Nesse caso foram pessoas, mas pode ser um comportamento seu, pode ser um comportamento meu, pode ser uma prática minha, pecaminosa, que está me afastando desse foco, que está me afastando do projeto de Deus para a minha vida. Nós precisamos ter essa sabedoria, nós precisamos ter esse entendimento. E isso só é possível se a gente pedir essa sabedoria ao Espírito Santo. Toda virtude e sabedoria a gente deve pedir a Deus. Está lá em Tiago, de 1 a 5. Depois vocês leiam. Toda virtude e sabedoria provém de Deus. Nós precisamos pedir a Deus. E a gente só consegue identificar o que está sabotando
o projeto de Deus para a nossa vida se a gente estiver focado em Deus, porque quem nos revela isso é Ele próprio, é o Espírito Santo. Agora, é importante que tenhamos a certeza, a convicção de que esses elementos opositores, eles podem estar dentro da nossa casa, podem estar muito próximos de nós. Podem ser elementos externos? Sim, podem. Mas também podem ser elementos internos. E nem sempre são pessoas. Existem pessoas que são mandadas mesmo pelo inimigo para tirar a nossa paz. E a gente precisa ficar atento, tal qual Zorobabel esteve atento aqui e não permitiu que aqueles opositores se infiltrassem na sua obra. Precisamos estar atentos a isso o tempo todo. Mas precisamos também estar atentos àquilo que nós mesmos temos feito para sabotar o projeto de Deus em nossas vidas.